Cânticos sagrados, louvor que fortalece a alma. Como texto de base, em Salmos 42, capítulo 11. Então, todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos dias difíceis, dias de tristeza, dias de medo que nos toma conta da nossa alma e nos deixa abatido, de forma abatida, de forma triste e sem esperança. Nesse momento nos perguntamos como continuar. O salmista expressa exatamente isso ao dizer: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Mas ele não termina aí. Ele dá uma ordem à própria alma: ponha a sua esperança em Deus, pois eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Salmos 42, capítulo 11. Vamos refletir sobre o recurso poderoso que Deus usou e nos deu. Ele usou em vários momentos, ainda usa e Ele nos deu para usarmos, que são os cânticos sagrados, louvores, os hinos que temos para cantar e adorar Ele. Louvor não é apenas música, é uma arma espiritual e também um meio de conexão com Deus bem profundo. É uma forma de fortalecer a alma. E eu tenho como base, como exemplo, eu também, porque teve um tempo que eu estava afastado, não estava comparecendo nos cultos, e o obreiro Guilherme, conversou comigo bastante e também me chamou para fazer parte de um projeto, que era um projeto de música. Eu comecei a tocar o violino, que é o instrumento que eu toco hoje em dia atualmente. E então eu comecei a tocar, louvando a Deus. Depois eu comecei a pegar gosto também por cantar. E isso me aproximou muito de Deus. Isso foi uma arma bem letal contra o inimigo que Deus usou em minha vida. Amém. Então, primeiro tópico: os cânticos fortalecem a fé em tempos de crise. Vamos lembrar da história do rei Josafá. O povo de Judá está diante de uma situação impossível. Um grande exército vinha contra eles e humanamente não havia saída para aquele povo. Josafá teve medo, como qualquer um de nós teríamos. Viu um grande exército vindo assim em nossa direção para tentar nos ferir ou mesmo nos matar. Teríamos medo dessa situação, Ficaríamos pensando: o que fazer? O que eu vou fazer? Mas ele tomou a decisão certa, Ele buscou a Deus, buscou ao Senhor, e também ele não se acovardou, Ele fez a sua oração e também ele louvou a Deus e também teve o auxílio de Deus para tomar a sua decisão. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22, o seguinte: depois de se aconselhar com Deus, com o povo, na verdade, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E nesse momento em que começaram a cantar e dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscadas contra os seus inimigos e eles foram também derrotados. Que eles são bem poderosos, podemos tirar deste momento, Eles não marcharam reclamando ou resmungando, falando: não quero, não preciso, eu tomo uma decisão, eu vou sair daqui, eu vou me juntar ao exército inimigo, ou vou me mandar para qualquer outra cidade longe, perto, para poder fugir dessa situação, Mas não, pelo contrário, eles obedeceram a ordem de Josafá e foram marchando e cantando e conduzindo o povo, E assim Deus lutou por eles e
os inimigos. Enquanto eles louvavam a Deus, Deus lutou por eles. Irmãos, isso nos ensina algo bem profundo. O louvor não vem apenas depois da vitória. Devemos louvar antes de pedir, no processo e após o processo. Porque nós devemos pedir com fé e confiança de que Deus nos ouvirá, se aquilo for mediante a sua vontade, né? Se vier mediante a sua vontade. Porque Deus, Ele nos ouve, Ele não nos abandona em momento algum, sempre está conosco. Então, essa é uma coisa que devemos ter em mente. Devemos sempre, ao pedir algo a Deus, não esperar que aquilo venha, que Deus nos abençoe com aquilo. Devemos orar, devemos louvar a Deus e agradecer antes mesmo daquela bênção vir. Porque Deus nos ouve, Deus está aqui sempre conosco para nos ajudar, para nos livrar de todo mal e abençoar sempre. Precisamos ter em mente isso. Deus, quando você louvar em meio à luta, quando você louva em meio à luta, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti, mesmo se ver a solução, você ver como irei escapar dessa situação, como posso falar? Você de repente está passando por uma crise, às vezes financeira, às vezes espiritual. Então, você deve ter em mente que ao adorar a Deus, você está dizendo isso, que você confia nele, que você põe todas as situações difíceis, tudo aquilo que vier contra você, nas mãos deles, e ele irá resolver tudo e ajudar você. Os cânticos elevam a alma acima das dificuldades. O salmista não negou a sua dor. Ele disse claramente: minha alma está abatida. Mas ele decidiu permanecer nesse estado? Não, ele não decidiu permanecer nesse estado. Ele declarou: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui está um princípio muito importante. Louvar não significa que você não está sofrendo, ou que você não está com medo, ou que você também está confiando 100%, né? Mas significa que você decidiu confiar, apesar do sofrimento, apesar do processo, por mais doloroso que seja, por mais ruim que seja, você está decidido e aceitou esperar no processo em Deus. Quando cantamos sobre o amor de Deus, lembramos que não estamos sozinhos. Quando cantamos sobre suas promessas, nossas esperanças são renovadas. Quando cantamos sobre a sua fidelidade, o nosso coração encontra paz. Obrigado. Isso me lembra aquele corinho, né? Cantando alegre meu coração, pois Cristo comigo estás. Nas horas felizes, na escuridão, nunca me deixará. O inimigo, ele quer justamente isso, que você foque no problema, foque naquilo que está lhe afetando. Mas Deus quer que você foque nele. Deus quer que você mantenha sua visão centrada nele e confiando sempre nele. O louvor nos ajuda exatamente nisso. A música tem um grande poder, isso devemos ter em mente, irmãos. A música tem um grande poder sobre nós de nos influenciar. Ela pode tanto nos aproximar de Deus quanto nos afastar dele, dependendo do que estamos ouvindo, do que estamos consumindo. Por isso devemos ter cuidado com aquilo que alimentamos a nossa mente e o nosso coração, aquilo que nós ouvimos. Terceiro tópico: os cânticos fortalecem a nossa comunhão com Deus. Agora vamos pensar em Davi. Davi, antes de ser rei, ele foi pastor e pastoreava lá o rebanho de seu pai. Se completamente sozinho, não tinha ajuda de mais ninguém, além de Deus, que estava sempre com ele. Ele aprendeu uma coisa bem preciosa, algo bem precioso, que é transformar suas experiências em louvor. E foi ali que nasceram muitos dos salmos. Ele está aqui dois. Como Salmos 23, versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E também Salmos capítulo 23, versículo 4, que diz:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Estás comigo. Davi enfrentou gigantes, perseguições, lutas e lágrimas. Mas ele nunca perdeu sua conexão com Deus. Ele sempre esteve com os olhos voltados a Deus. Por quê? Porque é algo bem, como posso falar? Algo bem direto, né? Porque ele sempre cultivava a sua comunhão diária com Deus. Ele sempre estava em oração, ele estava cantando, ele estava sempre buscando a Deus. Ele nunca, em momento algum, deixava de orar, deixava de cantar por conta de alguma situação que aconteceu com ele, alguma situação ruim. Pelo contrário, quando acontecia algo, ele já ia diretamente para Deus, orava por aquilo, pedia ajuda, pedia para ele proteger, pedia para ele guiar. E o mesmo também fazia ao cantar. Quando cantamos, não estamos apenas repetindo palavras, estamos falando com Deus, estamos falando diretamente com Deus e estamos nos aproximando dele também. Estamos fortalecendo o nosso relacionamento com ele, nosso relacionamento íntimo com ele. Os cânticos fazem parte da nossa adoração eterna. A Bíblia nos mostra que o louvor não termina aqui. No céu, iremos louvar a Deus. Iremos lá cantar cânticos em adoração a Deus. Os salvos estarão diante do trono de Deus, adorando, celebrando e exaltando o Salvador. Isso significa que, cada vez que estamos cantando com sinceridade aqui, estamos ensaiando e nos preparando para a eternidade. Amém. Para louvarmos a Deus na eternidade. O louvor não é apenas uma prática terrena, é uma realidade celestial. É algo que iremos fazer quando estivermos no céu com Deus. Deus está nos preparando para viver em um ambiente onde o louvor será constante, a adoração a Ele será constante. Em Mensagens aos Jovens, no capítulo 96, de tema Altos Objetivos nos diz: a música era feita para servir a um santo propósito, para elevar os pensamentos para o que é puro, nobre e edificante, e despertar na pessoa a devoção e gratidão a Deus. Que contraste entre o costume antigo e os usos que a música há hoje em dia, muitas vezes dedicadas a uma pessoa que conhecemos, alguma pessoa que a música conhece, ou a nós mesmos. Muitas vezes as músicas criadas hoje em dia, elas não têm o intuito de adorar a Deus. No caso, o real intuito que enquanto muitos empregam esse dom para exaltar o eu, em vez de buscar glorificar a Deus de forma de louvor. Concluindo, aprendemos que os hinos dos nossos cânticos sagrados fortalecem nossa fé nas crises, no momento de angústia, elevam a alma acima do desânimo, fortalecem a nossa comunhão com Deus e nos preparam para a adoração eterna. Então, talvez você esteja como Josafá, enfrentando uma batalha, uma guerra espiritual, ou algum vizinho, alguma pessoa que está tentando fazer algum mal, e talvez esteja como um salmista, com a alma abatida. Talvez esteja como Davi passando por um vale escuro, mas a mensagem de Deus para você e para mim é bem clara. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Apelo aos irmãos também que vocês possam tomar sempre a decisão certa de estar aos pés da cruz, estar adorando a Deus, estar buscando, estar em comunhão, orando também, porque nesses momentos difíceis, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos livrar de todo mal e uma pessoa assim. Precisa louvar a Deus em qualquer circunstância, mas não de forma qualquer. Precisa louvar com todo o seu coração, com toda a sua alma, e esse louvor será entregue a Deus, irá subir até Ele, de uma forma de oração,
como você estivesse realmente arrependido de algo, ou estivesse pedindo algo para Deus. Quando vierem as lutas, cante, ore, se aproxime mais de Deus. Quando vierem as vitórias, também adore, também cante a Deus. Não permita que a tristeza silencie o seu louvor, porque o Deus que deu a vitória a Josafá, que fortaleceu o salmista, é o mesmo que está com você hoje, está comigo e sempre estará. E Ele ainda age quando o seu povo louva, ora e verdadeiramente busca de todo o coração. Que os cânticos sagrados fortalecem sua alma, renovem sua fé e aproximem você de Deus. Eu também. Amém. Até o dia em que cantaremos diante de Deus, no seu trono por toda a eternidade. Amém. Amém. Peço que os irmãos abram seus lares no número de número 59, para cantarmos e finalizarmos o culto. Peço que os diáconos também recolham a oferta. agradecemos pela sua oferta, que ela venha ser utilizada pela graça e pela bondade de Deus na sua casa. Não deixe faltar no bolso dos irmãos. E amém. 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 Peço que, se puderem, se colocar de joelho para fazer a conclusão.